Vamos prosseguir no estudo dos pecados capitais relacionados pela Igreja Católica, sob a ótica da doutrina espírita. Apenas para nos situarmos para o judaísmo, para o catolicismo, para o protestantismo, o pecado é qualquer desobediência à vontade de Deus ou qualquer desconsideração das leis divinas. Morrer sem se arrepender de um pecado mortal ou de um pecado imperdoável é passagem direta para o inferno. E um pecado capital é aquele que induz a cometer um segundo pecado. Fez o pecado capital, já é induzido a cometer um outro. Veremos exemplos a seguir. Para a doutrina espírita, o conceito de ação e reação, desequilíbrio e reequilíbrio, tantas encarnações quantas forem necessárias. Fica então a dica para quem reza a Ave Maria. Não devemos dizer rogai por nós, pecadores, mas, por exemplo, rogai por nós, eternos aprendizes. Voltando ao tema, já falamos anteriormente sobre a soberba, o orgulho ou vaidade, e sobre a inveja. Prosseguimos agora com a avareza. A avareza, ou ganância, é o desequilíbrio do ter. É o prazer em acumular bens materiais. A avareza é a sede insaciável de uma quantidade cada vez maior de algo que acreditamos ser necessário para nos fazer sentir verdadeiramente satisfeitos. É a sede insaciável de uma quantidade cada vez maior de algo que acreditamos ser necessário para nos fazer sentir verdadeiramente satisfeitos. Pode ser a sede de dinheiro, ou das coisas que o dinheiro pode comprar. Pode ser também a sede de cargos, sede de poder. Resumindo, é o apego excessivo e descontrolado aos bens materiais e ao dinheiro. É um pecado porque o avarento prefere os bens materiais ao convívio com Deus. E é capital porque conduz, por exemplo, à idolatria. Isto é, tratar o bem material como se fosse um Deus, coisa que ele não é. Não é Deus. Já vimos em noticiários e na literatura espírita ou não, que a avareza implica muitas vezes em traição, em fraude, em mentira, em perjúrio, em inquietude, violência e dureza de coração. O avarento, ele não pratica a caridade. Não pratica. O avarento desconfia da providência divina. E o que a doutrina espírita diz a respeito? Temos o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Não se pode servir a Deus e a Mamon. Nesse capítulo é mostrado que devemos utilizar os bens que nos são confiados, que nos são emprestados, mas não sermos escravos desses bens. Como afirma Kardec, se a riqueza só produzisse males, Deus não a teria posto na terra. A riqueza, ela sustenta atividades, pesquisas, enfim, é um elemento de progresso. O ser humano usufrui suas propriedades enquanto encarnado, mas ao partir as abandona. Prosseguimos com a ira. A ira, ou cólera, é o desequilíbrio da emoção. É o sentimento humano de externar raiva ou ódio por algo ou alguém, por privar de algo que de alguma forma lhe dá prazer. O que a ira produz? Impaciência, porque a ira opõe-se à paciência.
A impaciência é a disposição habitual em se irritar com pouca coisa. Ofensas ao próximo, acrescentando ameaças na forma de atos ou palavras. Vingança, que é a vontade de fazer o mal a qualquer preço. Violência, com ações brutais. Ou ódio, contínuo, incessante, generalizado. Ou seja, sem empatia, sem caridade. Isso não é amar ao próximo como a nós mesmos. E o que a doutrina espírita diz a respeito? Nós temos o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Bem-aventurados os que são mansos e pacíficos. Nesse capítulo é mostrado que faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e toda expressão descortês que alguém possa proferir contra um semelhante. Há também comentários importantes em outros capítulos, capítulo 5, 9, 11, 18 e 23. Dessa forma, ao sermos acometidos de um sentimento de raiva ou ódio, num determinado instante, devemos refletir a respeito e analisar com toda a isenção o que foi incomodado dentro de nós, internamente, para que surgisse esse sentimento. Então, analisa com toda a isenção o que me incomodou para vir esse sentimento de ódio ou de raiva. Isso vai orientar nossa reforma interior. Finalmente, prosseguimos com a preguiça. A preguiça é o desequilíbrio do descanso. É o prazer em não fazer nada ou de não ter compromisso. Isso daí que é a preguiça. É o prazer em não fazer nada e não ter compromisso. É a prostração, a indolência, é o desânimo, é a inação, é o estado de negligência. No Evangelho de João, capítulo 5, versículo 17, Jesus diz: Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. E tem que lembrar que a preguiça, ela não pode e nem deve ser confundida com o descanso necessário. Todos precisamos de descanso para repor as energias, ou então para planejar o que a gente vai fazer depois com essas energias. Descansar não pode ser o combustível para descansar ainda mais. Quem se deixa dominar pela preguiça acaba não fazendo aquilo que precisa ser feito. O trabalho não fica feito, as responsabilidades são ignoradas e pode terminar dependendo de outras pessoas, mesmo tendo capacidade para trabalhar. Causas. A preguiça, ela pode advir de problema orgânico. Sim, os problemas orgânicos também podem contribuir para o aparecimento da preguiça. Por exemplo, anemia. Anemia é uma causa orgânica. Diabetes pode ser uma causa também. Apneia do sono, a pessoa não dorme direito, não rende durante o dia. Doenças cardíacas, que vão tirando o fôlego e vão deixando a pessoa prostrada. Então, são causas que, com exames específicos, elas podem ser detectadas. Muito bem. E se não for orgânico? Bom, aí a coisa começa a complicar um pouco. A preguiça ela pode estar escondendo um princípio de depressão. A preguiça pode esconder um princípio de depressão.
A preguiça pode esconder a presença de medos. Por exemplo, medo de fracassar, medo de não ser o que os outros esperam da gente, medo de não se sentir preparado para o esforço e a conquista de objetivos exigidos pela sociedade, porque a sociedade nos cobra de tudo que é jeito. Você tem que ser melhor, você tem que ser maior, você tem que ser mais rápido, tem que ser mais eficiente. Então, o medo de não se sentir preparado para tanta cobrança pode também causar um estado, vamos dizer, de preguiça. Angústia por não ter que enfrentar aquilo que a gente não controla. Então, tem que enfrentar coisa que a gente não controla, então aquela angústia, acho que eu não vou enfrentar. Também pode ser o peso do estresse. Agora tem que lembrar o seguinte, a preguiça, ela não é uma procrastinação. Procrastinar significa deixar para amanhã. Porque o procrastinador, na verdade, ele adia, porque tem a intenção ou ideia de retomar aquilo, só naquele momento não está com o pique. Então, quem deixa para amanhã normalmente quer fazer. Quem não quer fazer vai deixando ad eterno, mas não fala, deixa para amanhã não. Pessoa com preguiça fala, sabe uma coisa? Chega. Bom, enfim, o que a doutrina espírita diz a respeito? A gente pega o Livro dos Espíritos, questão 674 até 685, ele esclarece, os espíritos eles esclarecem a necessidade do descanso necessário e do trabalho. Então, o trabalho necessário, porque tudo na natureza é trabalho, desde uma bactéria até um sol, um planeta, está em constante trabalho. E o descanso necessário, aquele descanso que eu comentei, de repor as energias, de dar uma parada e fazer um planejamento. E esse texto do Livro dos Espíritos, ele é complementado no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, que se intitula Os Trabalhadores da Última Hora, que é de conhecimento geral, isso eu garanto que vocês conhecem. E é tão importante esse tema do trabalho no Evangelho segundo o Espiritismo, que tem comentário alusivo ao trabalho, ao descanso, em praticamente todos os capítulos. Capítulo 1, capítulo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 16, 17, 18, 25, 26 e 28. Bom, eu espero que esse breve vídeo lhe possa de alguma forma servir para a nossa reforma interior, para a nossa análise, para a gente procurar aquelas imperfeições e modificar o que for possível. Espero mesmo. E também que a paz de Jesus nos acompanhe hoje e sempre.